Olá, boa tarde. 15 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração do imposto de renda deste ano. O prazo final é 30 de junho. Na edição de hoje, a gente vai tirar dúvidas e saber o que mudou na declaração em tempos de pandemia. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça e você vai ver também. O Supremo Tribunal Federal começa julgamento de ação que questiona a abertura do inquérito das fake news. Relator, ministro Edson Fachin, votou pela improcedência da denúncia. No Distrito Federal, mutirão do Viver Bem distribui alimentos e produtos de limpeza a famílias que tiveram a renda afetada pela pandemia. Para quem começou abaixo do zero, como nós estávamos, e hoje a gente está ajudando os outros, é gratificante demais. E ainda, projeto Verde Novo do Judiciário Mato-Grossense deixa a capital do estado mais arborizada durante o isolamento social. O Verde Novo do Poder Judiciário e parceiros se reinventa com novas atividades. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que questiona a abertura do chamado inquérito das fake news. A investigação é para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças a membros do STF. O relator, ministro Edson Fachin, votou ontem pela improcedência da denúncia. O Partido Rede questionava a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março do ano passado. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. Também argumentou que não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais, salvo raríssimas exceções, sem a participação do Ministério Público. O STF justificou a abertura da investigação com base no regimento interno da Corte. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou uma operação policial. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares com suspeitos de integrar uma rede de ataques a integrantes do Supremo com notícias falsas, as fake news. No fim de maio, o Partido Rede pediu o fim da ação. Justificou que, apesar de ter questionado o início das investigações, os trabalhos demonstraram que, mais de um ano depois, o inquérito se converteu em um dos principais instrumentos de defesa da democracia. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a analisar a ação da Rede Sustentabilidade, apesar do pedido de extinção feito pela legenda. O relator ministro Edson Fachin disse que, neste caso, a lei prevê que, após a proposta da ação, não se admite desistência do pedido. O representante dos Institutos de Advogados do Brasil, que participou do julgamento como amigo da Corte, defendeu a inconstitucionalidade do inquérito por entender que houve violação de princípios. Inexiste uma justa causa para este inquérito, instaurado sem delimitação de tempo, sem delimitação de lugar e eventuais fatos, sem nem ao menos referência a eventuais fatos em concreto, e tampouco a indicação de possíveis autores. A Advocacia Geral da União defendeu a regularidade da portaria. A delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, voltou a defender a legalidade da investigação, desde que haja a participação do Ministério Público. Para que esta Suprema Corte estabeleça as balizas necessárias para que o inquérito da fake news não se eternize, mantenha-se no universo de um objeto delimitado e que propicie que todas as seus atos e diligências sejam previamente submetidos à apreciação do dominus litis, que é o Ministério Público Federal. O ministro Edson Fachin rebateu vários pontos da ação do Partido Rede. Destacou a importância das investigações para punir quem veicula ou financia notícias falsas. No seu voto, ele julgou improcedente o pedido da ação e validou o inquérito. No limite de uma peça informativa ou procedimento, primeiro,
seja acompanhado pelo Ministério Público. Segundo, seja integralmente observada a súmula vinculante 14. Terceiro, limite-se o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentem assim contra os poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia. E quarto, observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição. O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Edson Fachin e a corte volta a analisar o caso na próxima quarta-feira. 8 partidos políticos entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a medida provisória que dá ao Ministério da Educação poder de escolher reitores de universidades públicas e institutos federais durante a pandemia da Covid-19. A MP foi editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira. Segundo o pedido, o governo quer intervir indevidamente na autonomia das instituições. O relator no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Quem não tem acesso à internet agora pode pedir o auxílio emergencial do governo em qualquer agência dos Correios. A parceria com o Ministério da Cidadania é para incluir a população mais vulnerável na lista do benefício. O cadastro pode ser feito em mais de 6.000 agências dos Correios em todo o país. Basta levar documento de identificação com foto e o nome da mãe, dados bancários e CPF do beneficiário e dos membros da família que dependem da renda dele. Quem não tem conta no banco pode pedir também a abertura da conta social digital para receber o auxílio. O governo espera realizar até 27 milhões de atendimentos. A Polícia Federal cumpriu no Piauí mandados de busca e apreensão nas casas de pessoas investigadas pelo armazenamento e compartilhamento de arquivos com pornografia infantil. Foram apreendidos computadores e mídias. Os policiais constataram ainda o funcionamento de programas para divulgar arquivos ilícitos na internet. Vale lembrar que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime guardar, transmitir ou disponibilizar material pornográfico envolvendo menores de idade. Até o momento, ninguém foi preso. E no próximo bloco a gente vai falar sobre declaração de imposto de renda. Por conta da pandemia, a Receita prorrogou o prazo de entrega. O intervalo é rapidinho, eu espero você. É a Constituição que garante o bom funcionamento do país, através dos princípios da convivência harmoniosa e independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, através dos quais podemos garantir a rigidez do Estado Democrático de Direito. Superior Tribunal de Justiça confirma condenação da Record TV por reportagem sensacionalista sobre ex-promotor acusado de homicídio. A terceira turma do STJ manteve decisão de segunda instância que condenou a TV Record a pagar indenização de R$200 mil por danos morais a um ex-promotor de justiça acusado de homicídio. De acordo com o processo, entre os anos de 2007 e 2008, a emissora exibiu reportagens sobre um homicídio no litoral de São Paulo que ocorreu em 2004. O colegiado entendeu que as matérias jornalísticas impuseram ao autor da ação uma condenação prévia, sendo que o caso sequer havia sido julgado. A TV Record recorreu ao STJ, onde alegou ter apenas noticiado fatos verdadeiros, o que não configura dano moral indenizável, e pediu ainda que, se confirmada a condenação, o valor fosse reduzido. O relator do recurso especial, ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento devem respeitar os limites de outros direitos e garantias constitucionais, como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. De acordo com o ministro, a análise das matérias jornalísticas mostra que a emissora expôs de forma sensacionalista a vida do autor. O ministro manteve o valor da indenização por estar de acordo com os precedentes do tribunal para casos semelhantes. Em outra decisão, o STJ negou a permanência de quiosques em calçadas, sem autorização. Quem explica pra gente é Marina Campos.
Elas são de todos e um bem público. O vai e vem das calçadas revela a importância do planejamento das cidades e a necessidade de um espaço livre para a circulação. E foi essa garantia que se transformou no objeto de julgamento dos ministros da segunda turma. De forma unânime, o colegiado manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou legítima a interdição de 3 quiosques comerciais instalados em calçadas na região administrativa de Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. No recurso, os comerciantes alegaram que pagavam tributos e ocupavam a área na expectativa de que a situação fosse regularizada com a concessão de licença de funcionamento. E consideraram uma eventual demolição dos quiosques uma medida desproporcional. Mas o ministro Herman Benjamin, relator do caso no STJ, apontou que em cidades tomadas por veículos, as calçadas integram o mínimo existencial de espaço público dos pedestres e ressaltou: tanto a ocupação como a atividade comercial necessitam de aprovação estatal. O ministro observou ainda que o Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para quem estacionar o veículo sobre os passeios e, por isso, não seria lógico admitir a ocupação ilícita e permanente para fins comerciais ou para construções privadas. Ao manter o acórdão do TJ, o relator lembrou que seria irrelevante o pagamento de impostos e outros encargos durante a ocupação, pois a prestação pecuniária não substitui a licitação e o licenciamento. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega das declarações de imposto de renda. Contribuintes de todo o país têm até o fim deste mês para enviar as informações. Também foram feitas mudanças nas regras de inclusão de pessoas na malha fina e na cobrança de impostos. 30 de junho. Este é o prazo para que os 15 milhões de contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda encaminhem as informações à Receita Federal. Até agora, 17 milhões de pessoas, ou 55% do total de contribuintes, já preencheram e enviaram os dados pelo programa desenvolvido pela Receita. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, a Receita Federal precisou mudar algumas regras sobre a declaração do imposto de renda. Além da data de entrega que passou do fim de abril para o fim deste mês, também foram incluídas nas mudanças a forma de cobrança de alguns débitos e a inclusão de pessoas na malha fina, quando algum dado está incorreto. A avaliação sobre as informações encaminhadas à Receita Federal vai ser feita depois da pandemia, em um prazo de até 5 anos. O que não mudou foi o calendário de restituições. O governo, inclusive, já pagou o primeiro lote a pessoas com doenças graves e aposentados. Então, se você ainda não enviou as informações, fique atento. São obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda pessoas que receberam até R$ 28 mil no ano passado. Quem não enviar as informações dentro do prazo pode ter que pagar multa de R$ 165 e até 20% do valor devido. O programa do imposto de renda está no site da Receita Federal. É o receita.economia.gov.br. E quem explica direitinho como ficam os últimos dias para fazer a declaração de imposto de renda é a advogada Thaís Maldonado, que conversa agora com a gente ao vivo pelo Skype. Bem-vinda ao Jornal da Justiça, doutora. Para começar, como saber se você é isento ou não do imposto de renda? É importante destacar que quem é isento do imposto de renda não é a pessoa, é a rubrica, né? Isso é um erro muito comum que as pessoas possuem. Agora, existem várias previsões na lei de isenção ou de não incidência, como uma pessoa que possui uma doença grave sobre a rubrica da aposentadoria dela, né? Agora, a gente tem as situações em que as pessoas estão dispensadas de realizar a declaração do imposto de renda, que são os casos em que ela não se enquadra, nos casos de obrigatoriedade, né? Ou que ela conste como dependente na declaração de um outro contribuinte. Nesse prazo, agora até 30 de junho, tem algumas mudanças. Primeiro, na questão da malha fina. O que mudou nesse sentido, né? Como a reportagem já disse, a malha fina ela é quando ela pesca alguma incongruência, né? E aí tem um cruzamento de dados muito, muito maior. E a inclusão do contribuinte na malha fina ela foi prorrogada, né? Não vai ter nenhuma notificação de lançamento nesse prazo,
e até o dia 30 de junho também todos os processos estarão suspensos. Quem já declarou pode receber a restituição um pouquinho antes, se ela tiver direito a isso? Pode, geralmente é assim que ocorre, né? As pessoas que declaram primeiro recebem primeiro a restituição. Quando a gente fala de também inclusão de dependentes, né? Quem são esses dependentes e como eles se enquadram aí nessa declaração de imposto de renda? Porque muita gente acaba fazendo errado, né? Isso, inclusive é um dos maiores riscos que leva o contribuinte a cair na malha fina. Eles declaram como dependentes e deduzem parcelas que não seriam deduzíveis porque, no rigor da lei, aquela pessoa que ele achou que fosse contribuinte não é, né? Então, a lei, ela elenca quem é que pode ter essa qualidade de dependente, que é o cônjuge ou companheiro com quem a pessoa possui um filho ou convive até 5 anos. O filho, ele só o dependente, enteado, né? Ele só pode figurar como dependente se ele tiver até 21 anos, se ele cursar alguma escola técnica de segundo grau ou ensino superior até os 24 anos, ou em qualquer idade, se for incapacitado físico ou mentalmente. Também pode ser considerado como contribuinte alguma pessoa absolutamente incapaz, né? As relativamente incapazes não integram, mas as que são consideradas absolutamente incapazes e o contribuinte tenha o termo de curatela ou a tutela daquela pessoa incapaz. O sogro e a sogra só podem ser declarados como dependentes se o cônjuge for dependente dele. Já vieram até mim alguns casos em que declarou a sogra como dependente só pelo fato de pagar as despesas. Só que nem a esposa era dependente e acabou caindo na malha fina e sofreu um processo administrativo por glose indevida de parcelas que foram indevidamente dedutíveis. Uhum. Todos os menores de idade têm de ter CPF na hora dos pais declararem que eles são dependentes? Isso, porque o CPF é como a Receita localiza, né, o contribuinte e faz o cruzamento de dados. Se essa criança não tem CPF, tem que ir atrás? Como funciona? Geralmente o CPF ele deveria ser emitido assim que a pessoa nascesse, né? Mas ele declarando ali como filho já tem a relação de dependência. Agora, essa questão do CPF, ela é necessária quando o dependente ele ofere uma renda, né? Porque o dependente ele integra uma renda familiar do contribuinte. E outra coisa também que a gente precisa ter atenção para não cair na malha fina é que a bolsa de estágio ou uma contraprestação de uma fiscalização de uma prova que você faça e receba uma renda por isso integra a renda familiar e altera a base de cálculo e a alíquota do imposto, né? Então, o caso da importância do CPF do dependente no caso quando o dependente ofere renda. Doutora Thaís Maldonado, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Não declarou ainda, quer declarar, não perde o prazo, 30 de junho, senão vai pagar multa, não tem jeito, viu? No próximo bloco, solidariedade. Mutirão distribui alimentos e produtos de limpeza às famílias que tiveram a renda afetada pela pandemia do novo coronavírus. Já, já. A Constituição Federal é um compilado de normas e leis que regem o Estado. A lei máxima que regulamenta e limita as relações entre os poderes, ao mesmo tempo em que estabelece os direitos e deveres dos cidadãos. Um técnico da Petrobras, que sofreu um acidente rodoviário e teve a cirurgia recusada pelo plano de saúde, vai receber indenização. O caso foi julgado pela 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na Justiça, o técnico disse que, em razão do acidente grave ocorrido no transporte fornecido pela empresa, precisou de uma cirurgia na coluna lombar, mas o procedimento não foi autorizado. Ele alegou que houve descumprimento ao Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde, AMS, custeado em parte pelos empregados e mantido pela Petrobras e a Transpetro.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença que havia condenado as empresas ao pagamento de indenização de R$50 mil. Para o TRT, a cirurgia era de grande risco e estava coberta pelo benefício da AMS, que não previa nenhuma limitação de cirurgias urgentes ou eletivas. Em recurso ao TST, a Petrobras alegou que a assistência multidisciplinar de saúde não era um plano de saúde, mas um programa de autogestão administrado por ela para prestar assistência aos beneficiários. Segundo a empresa, se trata de uma política de pessoal e de saúde, definida em acordo coletivo com os empregados. Mas o relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, manteve a decisão do TRT. O ministro concluiu que, de acordo com o processo, a cirurgia estava coberta por norma coletiva de trabalho. Ele citou o artigo 7º da Constituição da República, que garante os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O relator explicou ainda que, para chegar a uma conclusão contrária, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Dessa forma, a Petrobras e a Transpetro vão pagar indenização de R$50 mil ao empregado. Todos os ministros tiveram o mesmo entendimento. Para proteger a vida de crianças e adolescentes que estão sob os cuidados do Estado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul participou de uma ação nacional dos TJs e do Conselho Nacional de Justiça. O encontro foi por meio de uma live. A juíza responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude de Porto Alegre representou o Judiciário Gaúcho na ação. A magistrada falou sobre a adoção tardia, o aplicativo Adoção e o dia do encontro. A pessoa que pretende adotar pode acessar o aplicativo e ali vai buscar as orientações. Quem deve procurar, como é que tramita o processo de habilitação, quais são as orientações que a Justiça da Infância pode passar para esse interessado em adotar. Em razão do aplicativo, nós podemos imaginar 32 adoções vinculadas a essas crianças de perfil mais difícil, o grupo de irmãos, né? Ou mesmo uma idade mais elevada. Esse dia do encontro, de forma bem objetiva, a gente trabalha ele com a questão da adoção, né? E trabalhamos essa questão do apadrinhamento afetivo dentro das varas, né? Ou até mesmo dentro da coordenadoria com o nosso projeto específico do apadrinhamento. O projeto Verde Novo do Judiciário Mato-Grossense continua trabalhando mesmo na quarentena para deixar a capital do estado mais arborizada. Além disso, o projeto do Juizado Volante Ambiental se adaptou à nova realidade e tem promovido diversas ações de forma virtual. Um projeto grandioso que está deixando a capital de Mato Grosso, Cuiabá, mais arborizada e fresca, não para os trabalhos, mesmo na pandemia. O Verde Novo, do Poder Judiciário e parceiros, se reinventa com novas atividades. A conscientização ambiental ganha as redes sociais. Lives trazem dicas e a brincadeira do desafio do plantio de mudas estimula as pessoas a fazerem o mesmo. E com toda a segurança, o plantio de mudas pela cidade também continua de forma diferente, sem aglomeração. Com todo o cuidado recomendado pela OMS, que é o distanciamento, é o uso de máscara. Infelizmente, não podemos chamar nossos voluntários, nossos entusiastas que estão sempre participando com a gente. Então, é somente o pessoal do viveiro que foi contratado que está fazendo esse plantio. Temos feito também algumas lives, já realizamos cerca de 4 lives já sobre arborização urbana, sobre queimadas urbanas, sobre como plantar sua árvore, explicando o decreto municipal, por exemplo. Uma das ações para comemorar o mês do meio ambiente foi na Avenida das Torres, que ganhou 50 novas mudas de diversas espécies nativas. Em 7 estados e no Distrito Federal, um projeto tem mudado a vida de muita gente. O Mutirão do Viver Bem distribui cestas de alimentos e produtos de limpeza a famílias que tiveram a renda familiar afetada pelo novo coronavírus. Eles se uniram e hoje são 1.000 voluntários em todo o Brasil. No Distrito Federal, onde a ação ocorreu nesta semana, 103 pessoas doaram um pouquinho de tempo e da disposição para ajudar quem mais precisa. Para quem começou abaixo do zero como nós estávamos e hoje a gente está ajudando os outros,
é gratificante demais. Quando eu mudei para cá, eu só fiz um barraquinho, o resto era tudo capim. E eu dizia, quando eu sair dessa pobreza que eu estou aqui, eu vou sair da pobreza para ajudar os outros. A rede de apoio é para famílias que perderam parte da renda por causa da pandemia da Covid-19. A ideia é que eles não fiquem sem comida no prato. Com a vaquinha online, qualquer pessoa pode ajudar. O dinheiro é revertido em compras de frutas e verduras de agricultores familiares. Nós estamos colhendo um pedaço de nós, um pedaço de cada um de nós, com o nosso esforço, com a nossa luta, no sol, no frio, no dia, entendeu? Para nós doarmos nessa doação. Essa doação para nós não é só do fruto, mas sim do nosso suor, do nosso dia a dia. Fico muito orgulhosa em plantar assim, sem veneno, né, esse alimento orgânico mesmo. Eu fico orgulhosa demais. Muito bom. Desde o início de abril, o projeto Multirão do Viver Bem atua em comunidades carentes. Só no primeiro mês de projeto, mais de 600 cestas foram doadas. Mais informações sobre o mutirão é só acessar a página do projeto no Facebook. Está aqui na tela, mas eu reforço. facebook.com/Sociedade do Viver Bem. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela audiência. Um ótimo feriado para você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.